Glória a Deus. Estão me ouvindo? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, por estarmos aqui mais um domingo reunidos de forma perseverante na casa do Senhor. Certamente, obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. Certamente para nós, ou pelo menos para nossa alma, seria bom nós estarmos em casa, curtindo Netflix, ou aqueles que têm o Prime, né, com os filhos, chuvinha, show de bola, mas você escolheu estar no melhor lugar e eu também escolhi estar no melhor lugar. O lugar onde muitas coisas podem acontecer, um lugar onde Deus fala conosco, um lugar onde Deus trabalha em nosso ser, em nosso coração de forma poderosa através da sua palavra. E eu, como a canção que as crianças cantaram nessa noite, quero pregar com a minha alma, com o meu coração, com temor no Senhor, porque bem disse o pastor Sandro, ministrar à igreja, amados, é algo muito sério. Não é algo que nós tratamos com brincadeira, porque são vidas, que se nós as ensinarmos errado, nós seremos cobrados por isso. Aleluia. Então, muitos desejam o púlpito, mas desejam por status, simplesmente porque acham que, sei lá, há algum poder diante das pessoas estar aqui em cima e ignoram de que nós seremos cobrados por aquilo que pregamos. E será um juízo severo, amados. Será um juízo duro. Então, quando nós, um pastor, um pregador, um ministro, um evangelista, um missionário, uma missionária, um presbítero, sobe em qualquer púlpito que seja, ou até mesmo quando está na lotérica, no trabalho, na beira de uma máquina, na bancada, seja lá onde for, propriamente dita, desde que nós estejamos ensinando algum princípio, ensinando alguma doutrina, se nós a ensinarmos errado tal vida, tal pessoa, o que será de nós? Como que Deus olhará para nós se nós ensinarmos a palavra errada? Então há um compromisso, certamente há um peso, mas eu quero, diante do Senhor, ministrar o coração dos irmãos algo que já há algum tempo Deus tem ministrado sobre a minha vida. E mais especificamente, desde o ano novo, aquele negócio de passagem de ano novo e na empresa, todas essas questões. E eu quero ministrar sobre uma temática, sobre a renovação espiritual. A necessidade de uma renovação espiritual sobre a minha e sobre a sua vida. Não importa o quanto tempo de fé você tem, não importa se você fala língua estranha, se você ministra cura sobre os enfermos, não importa qual o seu cargo na igreja, independente disso, há uma necessidade cotidiana na minha e na sua vida de sermos renovados no Senhor, na nossa fé, renovados no espírito, renovados na mente, renovados no coração, aleluia. E é diante deste aspecto, desta constatação, não só pessoal, mas também coletiva na igreja, que tenho sido persuadido no Senhor de que nós necessitamos de uma renovação espiritual. Alguns podem olhar para a igreja alcançando e galgando os lugares no poder executivo, no poder legislativo. Temos pastores na Suprema Corte, temos pastores à frente de ministérios, a esplanada está cheia de evangélico. Estas coisas são boas, mas ainda assim eu creio que eu e você precisamos de renovo espiritual, dia após dia, porque as lutas são individuais e diárias contra a minha vida e contra a sua vida. Não importa nem mesmo se nós tivermos um presidente crente no Senhor, você ainda assim precisará de renovo espiritual. Eu careço todos os dias de que o Espírito venha e renove a minha mente, a esperança, a fé, a palavra e o Espírito do Senhor em mim. E não há como escapar disso, queridos. E muitos crentes estão, na verdade, se desviando do caminho porque estão deixando de experimentar um renovo da parte do Senhor. Estão como aqueles irmãos de Israel, de Malaquias 3, se não me foge a memória, estão dizendo, inútil é servir o Senhor. No entanto, o que Deus tem para mim e para você são coisas novas. São renovos no nosso interior. E eu tenho profundamente essa convicção e tenho crido no Senhor de que nós precisamos disso. Esses dias
tive uma experiência não muito agradável que me fez pensar nestas coisas. Houve um evento no Brasil, eu não vou falar o nome, talvez você pode procurar depois. Houve um evento no Brasil, evangélico, em que inúmeros crentes foram a este evento, e neste evento a filmagem estava tocando, o ministro de louvor estava no piano, tocando aquela música Maranata, ora vem Senhor Jesus, e aquele estádio, aquele local estava completamente cheio, e pessoas cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus, e isso está acontecendo no Brasil. E o pregador, o principal pregador da noite, e também aquele que organizou o evento, estava chegando no evento de helicóptero. E enquanto as pessoas cantavam Maranata, ora vem Senhor Jesus, a filmagem estava pegando o pregador vindo de helicóptero. E as pessoas, ora Maranata, ora vem Senhor Jesus. E ele desce do seu helicóptero e entra na sua Ferrari e encosta com o seu veículo à porta do evento. E as pessoas chorando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amados, por isso que estou persuadido no Senhor, a igreja, eu, você, de forma individual, precisamos de renovo, precisamos de poder, precisamos do Espírito, para não sermos levados por todo vento de doutrina, para deixarmos de ser meninos. Aleluia! Posso ouvir um amém, como diziam os pregadores aí? E diante disso, amados, quero ler um texto com você, que está lá em Lucas, capítulo de número 5, versículo 36 e 39. Como falei, eu não vou pregar uma mensagem expositiva, nem tanto textual, mas quero me deter a um tema de renovação, e quero usar as palavras de Jesus para isso. Lucas, capítulo de número 5, versículos de número 36 a 39. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á ou perder-se-á o vinho, e os odres também se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Pode repetir comigo? Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Aleluia. Amados, e diante dessa constatação que nós precisamos de renovo espiritual, de forma individual, de forma familiar, de forma congregacional, nós precisamos ser renovados pelo Espírito do Senhor. E eu, quando olho para as Escrituras, para o testemunho da palavra de Deus, vejo claramente de que o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Pai, por intermédio de Jesus, é um Deus de renovação. E quando eu falo renovação, eu quero que você tenha em mente que Ele é um Deus de restauração, é um Deus de revitalização, é um Deus de regeneração, é um Deus de restauração. Todas estas coisas estão relacionadas com a palavra renovação. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo exatamente isso. O meu Deus, o seu Deus, o Deus que estamos aqui cultuando nessa noite, é um Deus que nos renova. É um Deus que por todas as Escrituras está renovando o seu povo, está renovando a aliança, está renovando as promessas, está renovando o seu povo, está renovando os exércitos dele, que são o seu próprio povo. Aleluia! Ele renova as forças dos que estão cansados, conforme Isaías, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e como as águas, correrão e não se cansarão. Ele é um Deus que renova as nossas forças. Aleluia! Ele não é só um Deus que renova nossas forças, é um Deus que renova a própria vida. Eu leio um texto aqui para você, não precisa abrir. Jó capítulo 14 diz o seguinte, no versículo 7 e 9.
Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Aleluia! Ao lermos o livro do profeta Isaías, vemos que o próprio ministério de Jesus é apontado como um ministério de renovo. Aquilo que Jesus veio fazer na vontade do Pai foi uma obra de renovo. Quando lemos Isaías, por exemplo, 4:2, naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, falando do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, da obra de Jesus, ou seja, naquele dia, o meu filho, o Senhor, o Jesus enviado, será um ministério de renovo sobre os judeus, consequentemente sobre todos os que creem. Quando eu olho, amados, para a caminhada cristã, eu vejo que a caminhada cristã necessariamente é uma caminhada de renovo e contínuo. Olha o que Paulo escreve, amados. Paulo escreve em Tito, capítulo de número 3, versículos 5 e 6. Eu quero que você apenas ouça isso. Que não por causa de atos de justiça por nós mesmos praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo quê? Mediante o seu lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, o quê? Generosamente, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, aí o início da caminhada cristã, o início da salvação, se dá mediante uma renovação. Aonde? No meu coração, no seu coração. Como? Pelo lavar regenerador do Espírito e renovador, aleluia. Então quando Deus te salva, quando Deus me salva, quando Ele me salvou, não foi pelos meus atos, nossa, como Ele é bonzinho, nossa, como Ele é bonzinho, não, foi pelo lavar regenerador. Você estava sujo, eu estava sujo, nós estávamos imundos, mas Ele nos lavou e interiormente nos purificou, na mente, no coração e na alma. Agora nos apresentemos a Deus com o espírito renovado, aleluia. A vida cristã é uma vida de renovação. Eu não posso entrar na presença de Deus sem antes ser renovado por Ele mesmo. Deus não aceita, queridos. Eu era inimigo de Deus antes de me converter a Ele mesmo. Por isso que de forma milagrosa, miraculosa, e generosa e bondosa, nós olhamos como pôde, Senhor, Tu me chamar para a Tua presença. Eu estava cego, eu estava pobre, cego, nu, como ovelha desgarrada, inimigo de Deus, na minha mente, no meu coração, nos meus atos, abominava Deus, desprezava tudo que era dele. No entanto, o Espírito me renovou, aleluia, e nos faz desejar as coisas de Deus mais do que as coisas do mundo, aleluia. E agora escute bem, não é só o ato inicial na presença de Deus que é um ato de renovação. Paulo, quando vai escrever a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele disse: por isso nós não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se degenere, contudo o nosso interior se renova dia após dia, aleluia. Então é um processo contínuo, dia após dia. Eu entrei há 10 anos atrás, mas nesse tempo todo, dia após dia, Deus está me renovando para suportar as aflições, as perseguições, para vencer o pecado, para entender as Escrituras, para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para estar aqui sentado, aleluia. É Deus quem faz tudo isso. É Ele quem te renova, quem me renova.
todos os dias. Olha que interessante, queridos. Ele nos renova. O nosso corpo mortal está se decompondo, as células estão morrendo dia após dia, mas nosso espírito está sendo vivificado pelo Senhor. Aleluia! Oh, querido, o mundo não tem novidades verdadeiras. O mundo não tem novidades verdadeiras. Estão sempre procurando coisas novas, igrejas novas, púlpitos novos, atrás novos, instrumentos novos, um pastor novo. Eu quero um novo pastor na minha vida, eu quero um novo apóstolo, eu quero um novo ministério de louvor, eu quero uma nova cidade, eu quero um novo emprego. Amados, Deus tem renovação espiritual para você e é o que você está precisando. Pare de buscar desenfreadamente coisas novas na vida aqui. Sonhe, projete, planeje, almeje, tenha ambições sadias, mas, no entanto, coloque a renovação espiritual em primeiro lugar. E a renovação, ela não termina só dia após dia aqui. Porque nós lemos em Apocalipse que a Jerusalém, a nova Jerusalém, que desce do céu. Então, aqueles que são renovados espiritualmente, dia após dia, buscando no Senhor, incansavelmente, vencendo e se disciplinando a cada dia, eles estão sendo renovados não apenas por uma vida melhor aqui, aleluia, mas por uma vida eterna lá. Porque também o evangelho que hoje ouvimos é para renovação aqui, só. No entanto, uma renovação espiritual verdadeira, ela é precedida ou aponta para uma renovação superior. O dia em que a incorruptibilidade tomará o lugar da corruptibilidade. O dia em que nós deixaremos este corpo mortal e seremos transfigurados, seremos glorificados à imagem do nosso Senhor, então haverá uma outra renovação de ordem superior ainda não experimentada por nós, mas para alguns irmãos que já morreram no Senhor. Então a vida espiritual, amados, a vida cristã é uma vida de renovação. Agora, existem princípios basilares para viver uma vida de renovação, para sermos renovados no Senhor. Não é de qualquer jeito. Deus não contraria suas palavras para satisfazer as nossas aspirações, por mais espirituais que elas pareçam. Vou repetir. Deus não vai contrariar a sua palavra para satisfazer necessidades ou anseios espirituais que pareçam, na verdade, espirituais. Ele não vai contrariar. Existe um trilho, existe um caminho que está sendo seguido por toda a Escritura e que Deus não vai abandonar para satisfazer as nossas necessidades carnais. E o primeiro princípio basilar da renovação espiritual é que Deus não põe vinho novo em odres velhos. Nos antigos tempos, nos tempos da Bíblia Sagrada, eles utilizavam peles de animais. Odres eram as peles de animais, de cabras ou ovelhas, e elas eram costuradas às vezes em 2 ou 3 camadas, e eles colocavam ali o vinho novo, para que suportasse o processo de fermentação, não se expandisse a ponto de estourar o odre, consequentemente perder o odre e perder também o vinho. Então eles pegavam um vinho novo e colocavam num odre novo, não num odre já utilizado para outras fermentações. E com este aspecto em mente, Deus não derrama o seu Espírito sobre homens que não nasceram de novo, que não participaram primeiro do que eu poderia chamar de primeira renovação, que é o renascimento do Espírito. Somente aqueles que são renascidos da água e do Espírito é que podem vivenciar uma renovação espiritual.
Somente. E Paulo vai escrever em sua carta de Romanos que a carne, ou seja, o homem natural, ele não está sujeito à lei de Deus. E ele ainda vai mais fundo dizer que e nem mesmo pode estar. Então, ainda que a carne deseja, ainda que o homem natural deseja, ela não pode se sujeitar a Deus, porque ela é inimiga de Deus, é contrária a Deus. Por isso a necessidade de participarmos primeiro de um novo nascimento, de uma regeneração, aquilo que lemos em João capítulo 3, o qual o fariseu não entendeu sobre a necessidade de nascer de novo para herdar o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Jesus disse que não pode nem ver o reino. Então, a menos que você, a menos que eu tenhamos nascido de novo mediante o vento do Espírito que aqui cantamos, vento do Espírito sopra sobre mim. Jesus disse, o vento do Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Deus levanta em nós um novo homem, um novo coração, nós não sabemos como isso se dá, é um milagre sobrenatural, uma operação, Deus te dar um coração novo, por isso somente Ele pode renovar a minha e a sua vida. Somente Ele. Porque o Espírito do Senhor, ou o vento do Espírito, sopra onde quer. Ninguém sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então eu e você precisamos ter nascido de novo. E o próprio novo nascimento, uma doutrina às vezes tão esquecida, um ensinamento tão esquecido, de que o homem que não nasceu de novo não pode herdar o reino. O homem que não nasceu do Espírito não compreende nem mesmo as coisas do Espírito. Não compreende. Tenta conversar com alguém que não é cristão de coisas espirituais profundas. É lançar pérolas aos porcos. Porque ele não consegue compreender. Um dia eu conversava com uma pessoa familiar. E ela achava que Deus tinha sexo, era do sexo masculino e feminino. Olha onde a mente pode chegar. Porque o padre usa uma aliança que representa a aliança com Deus. Olha o que a mente humana é capaz de pensar e conjecturar. O padre tem uma aliança e essa aliança representa a aliança com Deus. Então, partindo do princípio de que Deus é homem, segundo a pessoa, então é possível então um relacionamento entre dois homens do mesmo sexo. Não, obviamente que são do mesmo sexo. E duas pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Olha o sofisma, olha como consegue chegar a estas compreensões. Como explicar as Escrituras assim para alguém com a mente tão travada em trevas, tenebrosas, se primeiro não nascer do Espírito para que possa ser administrada o pão vivo que desceu do céu e possa ser alimentada dia após dia e ser renovada. Segundo ponto, amados, é que a renovação espiritual na minha e na sua vida, ela não se dá por acidente. Não é assim, pô, amanhã despertou às 6:30 da manhã, 5 horas, 4 horas, acordei renovado espiritualmente. Existe uma caminhada, um processo, existem escolhas, existem comportamentos que precisam ser seguidos por todos aqueles que querem ser renovados espiritualmente. Ele pode vir de repente, como pode vir hoje sobre você, mas não virá acidentalmente. Pode vir como em Pentecostes, após 10 dias de oração,
De repente, mas não era acidentalmente, estavam esperando, estavam buscando, estavam orando, estavam em comunhão, estavam em consagração, estavam jejuando, provavelmente, se abstendo do mundo, do fermento dos fariseus, das festas religiosas, das festas pagãs, estavam olhando para aquele que disse: descerá sobre vós o Espírito de poder, o Espírito de fogo, aleluia, Ele batizará vocês, ou melhor eu batizarei vocês, vocês irão para Jerusalém, irão para os confins da terra, irão para Samaria, mas vocês serão renovados, aleluia. Não é um acidente, queridos. Você não estará lá vendo Netflix. How to say? Estou perdido para vocês verem como eu assisto. A mulher pega no meu pé que eu não assisto um filme com ela. Já deu umas 15 DR. Nenhuma sériezinha não rola. Confirmou, é verdade? Não rolou nenhuma série ainda, né, meu bem? Vai orando, vai orando. Pede para o Senhor me renovar nesse aspecto. Não virá. Agora eu sei que você pode estar em qualquer lugar buscando ao Senhor e ser renovado ali. Aleluia! E isso é o mais espetacular, porque Deus não está preso a quatro paredes. Aleluia! Você pode estar lá na sala de trabalho, no consultório, limpando o chão, operando uma máquina, mas o clamor está dizendo: Abba, Pai, reveste-me com teu Espírito. Você está clamando: Senhor, renova-me, dá-me forças, ajuda-me a vencer, ajuda-me a suportar. Me levanta no Senhor, aleluia. De repente brota um louvor no seu coração, é o Senhor te revivendo, te reavivando, te fortalecendo. Aleluia! Como é bom servir esse Jesus. Como é bom vê-lo presente em qualquer lugar em que estejamos clamando. Não importa se tem murmuradores em volta, não importa se tem incrédulos em volta, não importa se o dono da empresa não é crente, não importa se os colegas não são crentes, você está lá, levanta o altar de adoração, Senhor, desce com o teu fogo aqui. Aleluia! Não é por acidente. Pode ser como Pentecoste, mas não virá de forma acidental. Aleluia. E este aspecto, amados, eu não vejo apenas nos discípulos esperando o Espírito Santo, mas há uma história que mexeu muito comigo nesses dias, que está no Antigo Testamento. Eu não quero que você abra, mas leia 2 Crônicas, do capítulo 29, acho que até o 31 ou 31, não, 31, 32 ou 33, alguma coisa assim. É a história de um rei chamado Rei Ezequias. Talvez a história deste rei seja aqui melhor, sirva para ilustrar o que uma renovação espiritual faz na vida do povo de Deus. Ele, quando assume o trono em Israel, para que os irmãos entendam, não havia mais adoração em Israel. As portas do templo, do pórtico do templo estavam fechadas. Não havia mais incenso queimando, não havia mais sacrifícios no altar, não haviam mais orações matinais, não haviam mais ofertas voluntárias a Deus, não havia mais levitas nem sacerdotes, o templo estava vazio. O templo estava abandonado. E este rei assume o trono de Israel. E a primeira coisa que ele faz, se você ler o capítulo 29 principalmente, é que ele abre as portas do templo, aleluia. Ele começa a observar aquele aspecto espiritual da cidade do grande Senhor, e ele vê a necessidade de uma renovação espiritual no seu povo. Mais do que vencer as guerras e as batalhas como rei, que ele poderia justamente pensar, ele queria que o seu povo vencesse a frieza espiritual. Ele queria que o seu povo fosse renovado espiritualmente. E no meio deste contexto, eu vejo claramente alguns passos para que eu e você possamos também viver uma renovação espiritual.
primeiro aspecto é que a renovação espiritual, no contexto de Ezequias, ela parte ou ela é precedida por uma aliança. Lá no capítulo de número 29, versículo 10, ele diz: agora estou resolvido, após chamar os levitas, após chamar os sacerdotes, na praça da cidade, ele chama esses homens que estavam parados ministerialmente, e ele diz: eu estou resolvido em fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o seu ardor e a sua ira. E se você ler o texto, a primeira coisa que ele faz no primeiro ano, no primeiro mês, é abrir as portas do pórtico, é chamar os levitas, os sacerdotes, e diz para eles: ei, vocês precisam tirar toda a imundícia da casa do Senhor. Porque o rei anterior, Uzias, tinha enchido o templo do Senhor com objetos de outros deuses, e a casa do Senhor estava profanada. E ele chama aqueles levitas e sacerdotes: vocês precisam consagrar a casa do Senhor, purificar a casa do Senhor. Então, amados, fazer uma aliança com Deus, impor Deus em primeiro lugar. Você quer renovo na sua vida? Você quer renovo no seu coração? Você quer renovo para o seu espírito? Coloque Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. E antes de qualquer coisa, experimente fazer isso, e certamente Deus honrará você com um renovo espiritual. E Ezequias chama o povo, e no primeiro ano do seu reinado, começa a restabelecer essa reforma no templo do Senhor. E ainda essa aliança está firmada não só na decisão de pôr Deus em primeiro lugar, mas o texto nos mostra que é uma aliança firmada na santidade. Purifica a casa do Senhor de toda imundícia, tirai todos os objetos de lá que não pertencem ao Senhor. Uma aliança baseada na santidade, na purificação, na abstinência das coisas de que Deus não se agrada, aleluia. Se você quer viver uma vida espiritual renovada, dia após dia no Senhor, é necessário deixar o pecado, abandonar o pecado, deixar as práticas do mundo, porque senão ela não virá. Você não tem como misturar fogo estranho com fogo santo, não há como aceitar, e Deus não faz essas coisas. A semana inteira é estilo de vida mundano. Domingo que é fogo do céu. Não vai cair, amado, e se cair é a alma. Porque Deus não compactua com essas coisas. Primeira coisa, queridos, não ofereçam nenhum sacrifício, não queimem nenhum incenso, não há nenhuma adoração, eu não quero nenhuma ovelha aqui, eu não quero nada aqui. Primeiro tira tudo que é podre de lá. Primeiro limpa o templo, primeiro limpa o odre, primeiro torna o odre novo, aleluia. Depois derrama fogo vivo, fogo do céu. Eu me escandalizo às vezes eu só me escandalizo, pastor. Pior coisa que tem é você trabalhar com pessoas anos e anos e depois lá você descobrir que ela é crente. Isso o quê? Tu, que anda na roda dos escarnecedores, tu que ri de piadas de pornografia, tu que fica olhando coisas com os teus colegas no celular, no smartphone, tu que não tem coragem de virar a cara para essas coisas, porque agradar os homens. Amados, não participe disso. Não quer falar comigo porque eu sou crente? Não fala, meu irmão. Não quer falar comigo porque eu não olhei a fotinho que tu quer me mostrar? Não fala, querido. Eu não quero desperdiçar o vinho novo que Deus quer me dar. Aleluia. Eu estou aguardando o vinho novo.
Aleluia, eu estou querendo vinho novo, aleluia. Eu não quero fermento, eu não quero pecado, eu estou esperando um vinho novo. Porque a renovação espiritual, queridos, ela é acompanhada e precedida de santidade. Não há como escapar disso. E nós insistimos dia após dia em querer fazer as coisas do outro jeito. Não dá. Não dá, Deus não vai fazer. Não vai. Deus não é um objeto, um ser manipulável. Deus não é. Aleluia. Depois de uma aliança precedida depois dessa aliança de colocar Deus em primeiro lugar, e uma aliança com a santidade, ao reestabelecimento do sacerdócio. Ezequias chama os levitas e os sacerdotes e diz: vocês precisam purificar a casa do Senhor. Que os homens aqui, espera a tua mulher não, meu irmão. Não espera não. Seja homem. Busque a Deus por sua casa, por sua família, pelos seus filhos. Pelos seus filhos. Amados, os nossos filhos, eles podem vir à igreja conosco, nos acompanhar, mas eles não são crentes não. Minha filha não é crente, amados. Meu filho Arthur tem um pouco. E o que eu tenho que fazer? Simplesmente trazer para a igreja e achar que o sermão do pastor resolva todos os meus problemas, depois lá na frente se desvia e eu... Fulano do louvor fez isso para meu filho, para minha filha, fulano é do ministério, barará, barará. Não, amados, chore pelos seus filhos hoje. Diga: Senhor, abre os olhos deles assim que possível. Senhor, revela a Tua palavra a eles assim que eles tiverem capacidade para entendê-la. Mostre a Tua glória a eles. Vivifica-os, renova, assim que Tu puderes, Senhor, faça. Aos homens essa palavra e esse compromisso, essa responsabilidade. O que eu conheço de irmão botando a culpa na igreja porque os filhos estão desviados. E é óbvio que a igreja pode errar, queridos. Mas se nós estivermos firmados no Senhor, se nós estivermos instruindo os nossos filhos na sabedoria, na prudência, colocando-os debaixo das mãos de Deus em todo o tempo, para que Deus alcance o coração deles e não fiquem crentes mimadinhos. Crente Nutella, como diz. E quando eu paro para pensar nesse desejo de Ezequias ao chamar os sacerdotes e os levitas que estavam parados. Veja, a tribo de Levi e os levitas, obviamente, foram chamados por Deus para servir integralmente ao templo. Se alimentariam das ofertas das outras tribos. No entanto, estavam parados. Escute, toda frieza espiritual te levará a negligências ministeriais. Quando nós estamos frios espiritualmente, não há desejo de serviço. Nós não desejamos servir. A frieza espiritual começa primeiro na nossa vida devocional. Nós não oramos, nós não lemos a palavra, e nós não queremos, não dispomos a servir. Se não tenho tempo, não vai dar não. Aí eu me lembro de Neemias. Também não tinha tempo. Todos os dias servindo o rei. Perigo de morte ainda tomar um vinho daquele envenenado. Tinha tempo não.
mas havia disponibilidade, porque viu o seu povo, via a miséria do seu povo. Eu chorei e jejuei, porque via a miséria dos meus irmãos. Então a frieza sempre te leva lá a negligências. Sempre. E ele chama os sacerdotes e diz: vocês precisam se levantar. Vocês precisam fazer aquilo que Deus chamou vocês para fazer. E é isso que uma renovação espiritual acontece, ou faz com um homem e uma mulher. Eu vejo que chamados são reestabelecidos. Dons ministeriais, dons espirituais são dados e distribuídos conforme o Espírito para aqueles que estão desejando servir, dizendo: Senhor, renova-me, pois quero ser um instrumento em tuas mãos. Renova-me, Senhor, pois quero ser usado na tua presença para abençoar vidas, para alcançar vidas. Há um reestabelecimento do chamado, do ministério. E não há como pensar neste aspecto também quando eu me lembro de Isaías. Isaías, quando tem uma visão do Senhor em um alto e sublime trono, e ele diz: ai de mim, porque sou um pecador de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E vem um anjo com uma tenaz, uma brasa viva do altar, toca nos seus lábios, o purifica. E daí Deus pergunta: quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluia. Todos aqueles que são renovados pelo Senhor, há uma disposição de dizer: envia-me, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Por isso que toda frieza gera negligência, gera indisposição para as coisas de Deus. Para finalizar, meus queridos, a renovação, ela é o clamor dos pecadores. Queria que você abrisse no Salmo de número 51, versículo 10. Salmo de número 51, versículo 10. Bendito seja o nome de Jesus. Salmo de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Dizem os historiadores que este salmo, salmo de número 51, foi o salmo em que Davi escreveu em uma das suas piores experiências da sua vida. E ele não escreve este salmo, este lamento, porque perdeu alguma batalha contra os filisteus. Ele não escreve este salmo por causa das afrontas de Golias, pelo contrário. Ele escreve este salmo porque perdeu as lutas do seu próprio coração. Ele perdeu para as suas concupiscências. Ele perdeu para as tentações. Ele perdeu para os maus desígnios do seu coração. Por isso que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Amados, a renovação espiritual não é para quem está se sentindo forte. Pelo contrário. Aqueles que estão confortáveis com a sua vida espiritual, com o seu desempenho no ministério, não hão de ser renovados de forma alguma pelo Senhor. Por isso que a renovação espiritual é o clamor dos pecadores.
Porque eles estão dizendo para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Fortalece-me interiormente, Davi está dizendo. Davi está dizendo: Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu perdi para o adultério, eu perdi para o homicídio, eu perdi para o meu coração. Senhor, reestabelece-me. E logo depois ele vai dizer aquele versículo tão bendito: não afaste de mim o teu espírito, aleluia, não repulses de mim a tua presença. A renovação espiritual não é para aqueles que estão se sentindo navegando nos oceanos do Espírito. É para você e para mim que perdemos todos os dias. É para você e para mim que perdemos todos os dias. Que erramos todos os dias. Que às vezes não oramos há mais de meses. Não lemos a Bíblia há mais de meses. Frequentamos apenas a igreja, cantamos alguns louvores, participamos da Santa Ceia, mas estamos loucos para chegar em casa e ver o Fantástico, ver o Domingo Espetacular, ver qual foram os 3 gols que vai pedir a música, ver todas essas coisas do mundo. É para mim e para você, para nós que estamos perdendo todos os dias, que somos fracos. É para estes que é a renovação. É para aqueles que chegam diante do Senhor e dizem: Senhor, ajuda-me. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Amados, o que mais nós precisamos nesses dias é um espírito inabalável. Homens e mulheres firmes no Senhor, homens e mulheres convictos no Senhor, homens e mulheres que não vacilam os seus pés nas coisas deste mundo, nas promessas deste mundo, que não estão preocupados com a moda, que não estão preocupados em agradar o mundo, que caminham à contramão do mundo, que têm coragem de ficar aos pés do Senhor e dizer: renova-me, eu vou te servir, eu vou ficar, eu vou permanecer, tu vai me fortalecer, eu vou ir mais alto, porque o renovo vem de ti, aleluia. Homens firmes, mulheres firmes, jovens firmes, adolescentes firmes, que não ficam vacilando, mas que sabem que estão sempre olhando para o autor e consumador da sua fé, sabem para onde estão indo, sabem de onde foram tirados, sabem o que Deus está fazendo. Amados, tire o que quiser de mim e de você, mas que não tirem a nossa fé. Como disse o pastor Sandro esses dias: se morrer isso aí. Amados, o diabo não quer me matar, não quer te matar se você é um crente no Senhor. Não quer. Não está preocupado. Essa é uma das verdades pessoais que eu carrego comigo. Primeiro, ele quer arrancar minha fé, se ele puder. Se ele puder me desviar dos caminhos do Senhor, me enfraquecer, fazer com que eu me desvie, fazer com que eu descreia, fazer com que eu vá para os outros caminhos que não são os caminhos do Senhor, ele vai fazer de tudo isso. Apesar de ele estar como um leão, rugindo ao derredor, buscando a quem possa tragar, esse tragar, creio eu, não é no sentido de nos aniquilar fisicamente, mas espiritualmente. Tire a fé dele. Tire a minha e a sua fé. Nos roube. Perca o nosso propósito, faça com que eles se desviem. Depois tire-lhe a vida. Agora, se eu estou firmado no Senhor, eu sei para onde vou. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está nos aguardando, Ele vive para interceder pelos santos. Eu sei que suas promessas não são balela, não são promessas de homens como foi dito aqui. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou permanecer até o fim. Renova-me, estabelece dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia.
2 Crônicas 29:36, depois de que todo o movimento de renovação aconteceu em Jerusalém, diz o texto seguinte: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Veja, querido, que Deus é aquele que honra os que o buscam. Honrarei os que me honram e desprezarei os que me desonram. Quando alguém se dispõe a buscar o Senhor, buscar uma renovação, buscar a cada dia ter fome por Jesus, fome pelas coisas de Deus, é Deus quem o honra, é Deus quem o recompensa, é Deus que está no quarto ouvindo o clamor e a oração, e é Deus que no secreto há de recompensar a mim e a sua vida por renovação. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.